Pessoal, bom dia, tudo bem? Nós vamos para mais uma videoaula. Nós estamos na nossa turma do segundo ano e hoje, pessoal, nós estamos na videoaula número 17 e não necessariamente é uma videoaula de conteúdo. Hoje nós vamos estar começando uma sequência de vídeos tirando as dúvidas que vocês postaram lá na plataforma, certo? Sendo que no vídeo de hoje nós vamos estar contemplando as dúvidas respectivamente das aulas 11 e 12, certo? Que tem como tema radioatividade, beleza? Então vamos lá. As dúvidas foram postadas é a seguinte: Ana Beatriz disse assim: eu tenho dúvida em resolver questões com partículas alfa e beta. Bem, eu não sei necessariamente, Ana Beatriz, se a tua dúvida é para quando a questão já dá as partículas e te pergunta quem é o elemento, né, resultante daquele processo de decomposição, ou o contrário, se é a questão que te dá o elemento inicial, o elemento final e pergunta as partículas. Considerando que eu fiz um exemplo na videoaula do primeiro caso, ou seja, eu dou o elemento inicial, dou as partículas e pergunto o elemento final, eu escolhi então a questão do livro que faz o processo inverso. Eu te dou o elemento inicial, eu te dou o elemento final, mas eu não te dou as partículas. Certo? Então vamos para cá, vamos resolver a questão. É a questão número 10 da página 519. Eu espero que fique claro aí a tua dúvida. Beleza? Bem, aqui ele vai fazer um contexto, né, e pergunta basicamente assim, e pede que nós calculemos a quantidade de partículas alfa e beta emitidas durante esse processo. Veja, o procedimento aqui é bem simples. O que vai acontecer? Eu tenho que o elemento inicial é o urânio, 238, e o elemento final é o rádio 226. Eu quero saber de um para o outro o que foi que aconteceu. Quantas partículas alfa, quantas partículas beta. Veja, vamos começar então calculando as partículas alfa. Como é que eu vou fazer? A partícula alfa tem sua estrutura colocada na própria questão. Massa 4, carga 2. Como que eu sugiro você começar a fazer isso? Bem, como ele tem massa e carga, teoricamente eu poderia começar por qualquer uma das duas. Ou analisando a variação da massa ou analisando a variação da carga. Só que, quando eu vou olhar a partícula beta é constituída do quê? Ela não tem massa e tem uma carga menos 1, que a gente já entendeu lá na videoaula de onde vem essa carga menos 1. O porém da história é o seguinte: se eu escolher mexer com a carga, com a parte de baixo, eu vou ficar com duas variáveis. Por quê? Porque tanto a partícula alfa como a partícula beta tem carga. No entanto, se eu escolher trabalhar com a variação da massa, eu não vou ter essa dor de cabeça. Por quê? Porque a partícula beta não tem carga. Então, para analisar ou para calcular o número de partículas alfa, eu vou escolher analisar a massa. Sendo assim, como é que vai ficar então? Eu vou ter a massa do urânio, que é 238, que vai ser igual a quem? Aí vem a questão. Nós sabemos quantas partículas alfa foram emitidas? Não, não sabemos. Ele chamou de A. Então vai ser o seguinte, vai ser A vezes 4. Ou, que vai ficar basicamente 4A. Beleza? Mais. Na partícula beta, quem é a massa? 0. Então, por mais que eu quisesse fazer a mesma coisa, B vezes 0 ia ficar 0. Não preciso colocar e repito, por isso que eu escolhi esse caminho. Porque eu vou trabalhar apenas com uma incógnita. Mais a massa do rádio, que é 226. Pronto. Uma equação do primeiro grau. Basta agora a gente reorganizar. Então vai ficar 4A, que é o que eu quero calcular, igual a 238 menos 226. Resultado dessa história, já isolando aqui o A para a gente ganhar um tempinho, A vai ser igual a quanto? 238 menos 226 dá 12. Dividido por quanto? Por 4. Então o A vai ser igual a 3. Beleza? Então foram emitidas 3 partículas alfas. E está aí a primeira parte da nossa resposta. Repito, por que eu peguei a massa?
para evitar aqui uma duplicidade de incógnitas. Repetindo novamente, como é que ficou esse 4A, ou de onde é que surgiu isso? Eu não sei quantas partículas alfa foram emitidas, mas eu sei, pela primeira lei da radioatividade, que para cada partícula alfa tem uma variação de massa igual a 4. Então fica A vezes 4, 4A. Para a partícula beta eu vou fazer basicamente a mesma coisa, só que agora eu, ao invés de analisar ou trabalhar com a massa, eu vou trabalhar com a carga. Então, ó, vai ficar 92 igual a partícula alfa, eu não sabia quanto era. Agora eu sei. Quanto é cada partícula alfa? 3. Então vai ficar 3 vezes 2, 6. Mais a partícula beta, eu não sei quantas são. Mas a carga da beta é quanto? Menos 1. Então, B, que multiplica menos 1, vai ficar menos B. Então, a gente vem aqui, ó, menos o B. Mais 88. Belezinha? Pronto. Agora, novamente, é só reorganizar e nós vamos ter o resultado. O B vai passar para lá, vai ficar B positivo. 6 mais 88 dá quanto? 94. E o 92 que está positivo vai passar negativo. Então vai ficar B igual a quanto? 94 menos 2 igual a 2. Então, só modificando aqui para ficar um pouco mais claro, nós temos então que foram emitidas duas partículas beta. Beleza? Então, a nossa resposta, caso fosse uma questão de marcar, que eu acho que não é uma questão de marcar, se eu não estiver enganado, seria, respectivamente, 3 partículas alfa e 2 partículas beta. E está resolvida a questão. Repito, feito nessa sequência, porque no caso a partícula alfa mexe com a massa exclusivamente, e a beta a gente usa a carga para calcular, considerando que a gente já sabe o valor da alfa. Certo? Espero que tenha ficado claro e que eu tenha tirado a tua dúvida. O João Pedro pergunta assim, se eu poderia fazer questões com a fórmula de meia-vida. Tudo bem, eu posso fazer com a fórmula, apesar de eu achar desnecessário na maioria dos casos. Mas para isso eu vou juntar uma pergunta com a outra. A pergunta que a Maria Eduarda faz, ela pede a questão número 7 da lista 11. A lista número 11 foram questões de um livro. Então seria a questão 7 da página 523. Certo? É a questão que está indicada na lista de número 11. Aí ele diz mais ou menos o seguinte. Vou pegar aqui o livro. Uma amostra, pegar aqui o tijolinho. Uma amostra de 20 gramas do isótopo do tecnécio, cuja meia-vida de 6 horas, fica reduzida a 1,5 gramas após quanto tempo? Então é basicamente o seguinte. Nós temos aqui a massa inicial de 20 gramas. Ele diz na questão que o tempo de meia-vida é de 6 horas. E a pergunta que ele faz é: qual vai ser o tempo necessário para que essa massa de 20 gramas se reduza a 1,25 gramas? Bem, aí entra a equação, como foi. Repito, eu preferi fazer da outra forma, mas como foi solicitação, a gente está tendo a solicitação do João Pedro. Então vamos embora. Ó, a equação é a seguinte: massa final é igual a massa inicial dividido por 2 elevado a n. Quanto que é a nossa massa final? 1,25. Quanto que é a nossa massa inicial? 20. E aqui fica o 2 elevado a n. Vamos agora fazer aqui o mesmo pelos extremos. Vai ficar 1,25. Ficou um pouquinho apertado aqui. Deixa eu fazer aqui embaixo. 1,25,
que multiplica 2 elevado a n igual a 20. Atenção, eu não posso fazer esse produto, por quê? Porque esse aqui é uma potência com a incógnita n, e isso aqui não tem. Então, esse 1,25, ele vai passar a dividir. Então, vai ficar 2 elevado a n igual a 20 dividido por 1,25. 2 elevado a n, então, vai dar igual a quanto? Bem, vamos fazer aqui agora a divisão para a gente poder resolver. Beleza. Aqui vai ficar como? Fazer a divisão. 20 dividido por 1,25. Para facilitar a nossa vida, o que eu faço? Tiro essa vírgula daqui, boto os zeros aqui. 2.000 dividido por 125. Então aqui vai ficar 1, separando 200, né? 125. 125. Vai sobrar 75, baixo o zero. 750 para 125 dá 6, é isso? 30, 15 vai 1, é isso mesmo. Pronto, 16. Aí, pessoal, o que é que acontece? Como que eu vou resolver isso aqui agora? Bem, eu vou usar uma regra matemática. Eu tenho ali uma equação exponencial. Eu tenho aqui o 2 elevado a n e aqui eu tenho o 16. O que acontece? Eu tenho que igualar as bases. Então, eu vou transformar o 16 em base 2 para cancelar as bases. No caso, vai ficar 2 elevado a n igual a 2 elevado a 4, que no caso dá 16. Cortei a base, nós temos aqui o nosso resultado, n igual a 4. Essa é a minha resposta final? Não, não é a resposta final. Por quê? Porque eu quero saber qual é o tempo total. Aquele n ali é o quê? O número de meias-vidas. Considerando que uma meia-vida é de 6 horas, se passaram 4 meias-vidas, foi o que nós calculamos aqui. Então, vai ser basicamente o quê? Quem é o tempo total, então? Vai ser o 6 vezes o número de meias-vidas, que vai me dar como resposta 24 horas. Mas, repito, perceba, obviamente eu mencionei isso em vídeos anteriores, é a opinião de cada um, você faz quando você achar melhor, quando você se sentir mais à vontade, mas eu acho o desenvolvimento pela equação mais complicado do que o desenvolvimento que eu mostrei para vocês. Mas está aqui a resolução da questão número 7, que foi solicitado pela Eduarda, e a resolução pela equação, que foi solicitado pelo João Pedro. Tá bom? Muito bem, próxima dúvida. O Vitor fez 2 perguntas. Aí eu vou responder a questão do livro. Primeiro ele fez 2 perguntas, né, para a mesma videoaula. Depois eu respondo a questão da lista de exercícios. A questão que o Vitor pediu do livro é dessa mesma página, 523, sendo a questão do número 6. É a questão anterior a essa daqui. Bem, aí a questão pergunta o seguinte. De novo pegando aqui o tijolinho. Determine a porcentagem em massa do isótopo após 28 anos. Bem, esses exercícios da página 523 tem um gráfico a partir do qual você vai resolver. Então, o que é que acontece? Para resolver essa questão do número 6, você tem que fazer a leitura do gráfico. Semelhante ao que nós dissemos na videoaula, quando você tem um gráfico, a principal informação que você vai retirar dele é a meia-vida. E como que eu faço para tirar a meia-vida no gráfico? Você escolhe 2 intervalos seguidos um do outro, sendo que um seja a metade do outro. Tá complicado. Bem, primeira indicação, vá lá no vídeo de radioatividade e reveja. Se não, como é que você faz? Como nós dissemos, você pega o gráfico, tem aqui os valores, sei lá, 10, 5, 2,5, 1,25. Então, como é que eu vou saber a minha vida? Pegou aqui o gráfico, pronto. Como é que eu vou encontrar a meia-vida nesse gráfico? Você pega 2 intervalos que sejam consecutivos, desde que um seja a metade do outro. Por exemplo, eu não posso pegar aqui para analisar 10 e 2,5. Eu posso pegar 5 e 2,5, 10 e 5, 2,5 e 1,25. Mas, Paulo, o gráfico que está lá na questão, né, que você utiliza para resolver, ele traz a massa em porcentagem. Tá no mesmo. Só não vai ter grama. Como é que eu faço em porcentagem? Olha, 50 e 25.
100 e 50, né? Você pega sempre uma metade da outra, tá certo? E você vai encontrar lá embaixo no eixo X, no caso, no eixo Y você tem a porcentagem, no eixo X você tem o tempo de decomposição, beleza? Então assim, eu não vou desenhar, eu não quis desenhar o gráfico, porque eu achei assim, um tanto quanto desnecessário tomar um espaço danado e mais ainda o tempo de execução. Então, se você fizer a análise do gráfico direitinho, você vai perceber que o tempo de meia-vida é de aproximadamente 7 anos, certo? Então, a pergunta que ele faz é: qual é a porcentagem final após 28 anos? Qual é a porcentagem final após 28 anos? Bem, como trata de porcentagem, coisa que a gente também falou no vídeo, a porcentagem inicial vai ser sempre o todo. E o todo, quando se fala em porcentagem, vou passar aqui um traço para não misturar as ideias. A porcentagem inicial seria quem? 100%. Quando passar a primeira meia-vida, isso aqui vai para quanto? Para 50%. Lembrando que essa meia-vida vale quanto? 7 anos. Passados 7 anos, metade. Depois, passaram-se mais 7 anos. De 50 vai para quanto? Vai para 25. É sempre a metade. Lembra do conceito de tempo de meia-vida. De 25% vai para quanto? Vai para 12,5%. Aqui, mais 7 anos. Isso vai até quando, Paulo? Até completar o tempo que ele pediu. Ele pediu quanto tempo? Foram 28 anos? Então, ó, 7 com 7, 14, com 7, 21. Não chegou ainda. Vamos de novo. Metade de 12,5, 6,25%. Depois de mais 7 anos. Que, somados, dá exatamente 28. Então, a nossa resposta é 6,25%. Antes que alguém caia da cadeira e dizer: Paulo, peraí, tu fez esse trabalho todinho, não era mais fácil ir no gráfico e olhar, não? É. Desde que o gráfico tenha esse período. Quando eu pego o gráfico para olhar, ele só vai até 22 anos. Não dá para fazer assim. Porém, tem questão que coloca o gráfico completo. Então, tipo assim, quanto que restou depois de tantos anos? Se o eixo X tiver o valor, você vai lá e olha no gráfico. Acabou-se. Não tem problema nenhum. Salvo me engano, inclusive, até uma questão de Enem, já caiu questão de Enem assim. É só você olhar o gráfico. Acho que falava até de medicamento, eu não lembro especificamente o contexto. Mas, se o gráfico tiver, digamos, se nessa mesma questão aqui, ou numa questão semelhante, né? Na mesma não dá. Se numa questão semelhante fossem 14 anos, pronto, eu vou lá no gráfico e olho. Onde é que está a porcentagem? X, pronto, acabou essa questão. Tá? Nesse caso eu tive que fazer porque, como eu disse, o gráfico só vai até 22. Beleza? Resolvida a questão, vamos para a próxima dúvida. Que também é uma dúvida do Vitor. Só que agora a dúvida que o Vitor solicita é a questão 5 da aula número 12. E a questão 5 da aula 12, ela não está no livro. É uma questão que foi colocado no Google Formulário. A questão é a seguinte. O isótopo estrôncio 90 é um dos radioisótopos mais perigosos espalhados pelo acidente de Chernobyl, porque pode substituir o cálcio em nossos ossos. Parêntese, pergunta aí, vamos lá. Por que é que isso pode acontecer? Por que que o cálcio, ou melhor, por que é que o estrôncio 90 pode correr o risco de substituir o cálcio nos nossos ossos? Pergunta, pausa o vídeo, tenta responder, depois você despausa para escutar a resposta. Pausou? Já procurou a resposta? Não? Vai procurar, cuide da vida. Beleza, vamos lá, galera. Cálcio e estrôncio, se você olhar na tabela periódica, eles estão na mesma família. O que remete a lembrar uma regrazinha lá do primeiro ano, que essa mesma família possui propriedades semelhantes. E isso seria um baita de um problema, porque você está substituindo o cálcio, que é um elemento
vital, né, para a estrutura óssea da gente, como um elemento radioativo. Beleza? Muito bem, vamos cuidar na vida. Vamos voltar para a questão. Sabendo que a sua meia-vida é de 28 anos, para que 1 grama desse isótopo se transforme em 125 miligramas. Então, de novo, eu tenho um tempo de meia-vida aqui, dado pela questão, de 28 anos, belezinha. E a pergunta é assim, se eu começar com a massa de 1 grama, qual vai ser o tempo necessário para que restem apenas 125 miligramas? Ok, e essa é a pergunta número 5 da aula número 12. Ó, pessoal, tranquilo também de responder. Eu não vou fazer pela equação, vou fazer pelo método que eu acho mais tranquilo. Porém, tem uma ressalva aqui que a gente está trabalhando muito em cálculo químico nos vídeos atuais, né, nos mais recentes, que é a questão do cuidado com a unidade de medida. Perceba que ele deu a massa inicial em grama e a massa final em miligrama. Isso é um problema. Ou eu jogo todo mundo para miligrama ou todo mundo para grama. Então eu vou optar por colocar isso aqui em miligrama. 1 grama tem quanto? Tem 1000 miligramas. E aí bora nós. Começando então aqui, ó, eu começo com 1000 miligramas. Vai baixar para metade, 500 miligramas. Para metade de novo, 250 miligramas. Para metade de novo, 125 miligramas. E eu vou parar por aí porque eu já cheguei no que a questão queria. Porém, qual é a pergunta? Qual o tempo total? Cada intervalo desse aqui é de quanto? 28 anos. Então, 28 mais 28 mais 28. Então, são 3 intervalos para que a massa se transforme de 1 grama, ou 1000 miligramas no caso, para 125 miligramas. O que me dá um total de quanto? Tempo total igual a 74 anos. Se eu não tiver feito as contas erradas, eu espero. E eu fiz as contas erradas. É 84 anos. Né? Para não correr o risco de errar de novo, 28 vezes 3, né, Paulo? Por favor, 8 vezes 3, 24, são 2, 84 anos. Beleza? E eu não sei se a questão tem alternativa. Tem, é a letra E. A nossa resposta. Então, assim, novamente, cada um faz do seu jeito. Eu acho assim mais tranquilo de fazer do que fazer essa parafernália aqui. Beleza, pessoal? Bem, então para as aulas 11 e 12 são essas as dúvidas. Na próxima videoaula a gente vai tirando as dúvidas agora das próximas aulas, no caso 13, 14, 15 e 16. Muito obrigado pela atenção, obrigado pelas postagens, espero que tenha ajudado. Até a próxima aula. Fiquem bem.